queridos seguidores de Dulce, nossos companheiros de jornada, nessa grande oportunidade que estamos vivenciando aqui na Terra, nosso planeta querido. Com o coração cheio de gratidão, vamos começar a reflexão da noite de hoje. Hoje trouxemos o Evangelho como caminho ético e moral para a nossa vida. O Evangelho é o Consolador prometido, é aquele que Jesus nos disse que mandaria, que enviaria. Quando seus conceitos começassem a ficar esquecidos, ele nos enviaria um Consolador. Pois eis que a nossa falta de fé e esperança estariam começando a aparecer. Nós teríamos um cansaço pelas provas e expiações e precisaríamos de um Consolador. Então, o Evangelho seguiu, chegou até as nossas mãos através da fraternidade, daquela sensação de dever cumprido que Allan Kardec teve ao receber todas aquelas lições morais que, na verdade, devem ser o nosso código de ética em nosso comportamento, da nossa vida, do nosso dia a dia. Então, essa é a ideia de hoje, é a ideia da nossa reflexão. Afinal de contas, o que é moral na visão espírita? Lá na pergunta 629 do Livro dos Espíritos, tem essa pergunta: que definição se pode dar por moral? A moral é a regra do bem proceder, isto é, distinguir o bem do mal. Funda-se na observância da lei de Deus. O homem procede bem quando tudo faz pelo bem de todos, porque então cumpre a lei de Deus. Aí fica claro, meus irmãos, que a lei de Deus nos diz que ao agir, ao termos a nossa atitude diária, se essa atitude for para o bem de todos, não somente visando o meu bem, eu estarei cumprindo com a lei de Deus, com a moral divina. Se assim eu não proceder, estarei me desviando do caminho. Em outras palavras, o conceito, na visão espírita, se fundamenta na consciência moral, que é a capacidade do indivíduo de distinguir o bem do mal é muito íntima dele. E como essa consciência moral se estrutura? Os espíritos foram criados simples e ignorantes, mas conforme ele vai encarnando, conforme ele vai vivenciando as suas experiências, ele vai aprendendo a discernir o bem do mal. Porque a vida corpórea é um grande laboratório. É exatamente aqui que nos possibilita esse exercício de aprendizado. Nós vamos aprendendo dentro das nossas vivências, das nossas experiências, das nossas dificuldades, vamos aprendendo a distinguir o que é o bem e o mal. E onde entra o Evangelho nisso? Ele é um facilitador. Quando estamos em situações onde a gente está na bola dividida, né? Como dizem. E agora, o que fazer? Qual a melhor atitude diante de determinada situação, de determinada aflição? O que fazer? O Evangelho, ele é, na verdade, o grande condutor, a bússola do bem. Ali está escrito o que Jesus nos dizia a respeito do bem, como proceder dentro da lei de Deus. Se conseguirmos proceder dentro da lei de Deus,
nós seremos melhores, nós seremos seres humanos diferentes, sairemos daqui melhores do que aqui chegamos e, consequentemente, estaremos dentro da moral que Deus espera de nós. E o que é ética dentro do Espiritismo? Quando a gente fala de ética, nós falamos de conceito de uma sociedade em que nós estamos inseridos. Um exemplo entre a diferença da ética e a moral. No ônibus coletivo, urbano, quando a gente entra num coletivo, tem aqueles lugares que são separados e tem uma plaquinha dizendo: esses lugares, eles são separados para idosos, gestantes, pessoas com crianças de colo, correto? Então, a ética da nossa sociedade resolveu separar. Olha, para que essas pessoas sejam beneficiadas pela sua deficiência ou pela sua incapacitação de alguma maneira, ou enfim, pelas suas dificuldades, nós vamos separar um lugarzinho para você aqui. A ética da sociedade está ali escrita naquele cartaz. A nossa moral, aquela íntima, não precisa do cartaz. Porque se estamos sentados num ônibus, em qualquer lugar dele, com ou sem cartaz, e chegar um idoso e se prostrar perto de nós, de pé, a nossa moral vai dizer e pensar e refletir: eu tenho as minhas pernas boas, eu não tenho dores nas juntas, eu não tenho a fadiga dos anos cansados. Essa pessoa já tem essas limitações e eu não. Eu posso estar de pé. Então eu vou levantar e oferecer o lugar. Essa é a moral. É aquele sentir lá dentro que vai fazer com que eu aplique no meu comportamento a ética de Deus, a ética de um comportamento já burilado pelo bem coletivo, pelo bem do outro. Eu não penso só no meu bem-estar, eu penso no bem-estar de todos. E esta é a moral que lá no Evangelho nós aprendemos. E lá nos convida a refletir e transformar em ética a consciência crística no comportamento diário. Este é a nossa reflexão de hoje, né? Para que a gente consiga chegar dentro do nosso dia a dia e poder aplicar esta ética que vem da moral. A moral, aquela que Jesus espera de nós e aquela que, na verdade, Ele nos deixou escrito, que nos deixou Sua palavra, que nos deixou o Seu exemplo. O bem e o mal, como nós vamos distinguir? Independentemente do que lá está escrito, o bem é tudo aquilo que está conforme a lei de Deus. Pergunta 630 do nosso Livro dos Espíritos. E o mal é tudo aquilo que lhe é contrário. Assim, fazer o bem é proceder de acordo com a lei de Deus. Aí, na pergunta seguinte, diz assim: tem meios o homem de distinguir por si mesmo o que é bem do que é mal? E a resposta: sim. Quando crê em Deus e o quer saber, Deus lhe deu a inteligência para distinguir um do outro. O bem e o mal são absolutos para todos os homens? A lei de Deus é a mesma para todos? E o mal
depende, sobretudo, da vontade que se tenha de fazê-lo. Então, meus amigos, isso significa que nós temos inteligência para poder distinguir o bem do mal e nós temos o livre-arbítrio para tomar a decisão de fazer ou não o bem e o mal. A ética espírita é baseada em conceitos que orientam como devemos agir em sociedade e perante os outros. São fundamentos de 3 formas. As leis morais, que estão lá, inclusive elencadas no Livro dos Espíritos, 3º livro, do capítulo 2 ao capítulo 11. Então, é a lei do trabalho, a lei da adoração, a lei da sociedade, a lei do progresso, enfim, lá tem muito material para a gente entender melhor tudo isso. E também leis físicas e lei moral. Leis físicas são as leis da nossa sociedade aqui material e lei divina é o que nós falamos até aqui. Então, conclusão do nosso papo de hoje, né? Seguir os ensinamentos e práticas que estão contidas no nosso Evangelho, tão amorosamente deixada por nosso Mestre Jesus, é a melhor forma de exercitar a ética e a moral. Antes de agir, que a gente consiga observar os nossos comportamentos se vão refletir amor, caridade e justiça, pois eis que isso, sucintamente falando, é o que Deus espera de nós e que Jesus veio tão amorosamente nos ensinar. Paz e luz.